Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Desejo que Deus te abençoe sempre, esteja sempre nos seus caminhos. Seu amigo de sempre, irmão João Gomes, trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Antes de mais nada, por favor, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, por favor, gente. O pessoal assiste e não deixa o like, ajuda nós. Deixa o like, compartilhe com seus amigos se você gostar, ou deixa o seu dislike se você não gostar, que daí a gente vai ver aonde nós erramos, onde podemos melhorar e assim vamos melhorar. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus com um tema muito interessante, muito importante. Eu quero deixar aqui como base o versículo de Gênesis capítulo 2 e o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu vou tentar ser breve nesse estudo, resumir esse estudo, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu peço que você, por favor, tenha paciência e assista até o final, ok? Por que Deus criou o diabo? Por que Deus permite o pecado, a existência do pecado? Por que Deus colocou esse fruto que o homem comeu? Né? E por que existe o sofrimento? Por que as pessoas sofrem tanto? E Deus não faz nada. Por exemplo, como a microcefalia, que muitos bebês nasceram, acho que em 2014, se eu não estou enganado, no surto do Zika vírus, do mosquito Aedes aegypti. E por que Deus permite isso? E coisa semelhante a essa, né? Vamos lá. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra a identidade de Deus, a personalidade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos revela quem é Deus. E em toda a Bíblia Sagrada, nós percebemos o que Deus deseja, qual o desejo dele. E para entender o que é Deus e o que ele deseja, é só você olhar para você mesmo. A Bíblia diz que Deus nos formou a imagem e semelhança, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E não quer dizer que Deus tenha o nariz grande, assim como eu. Ou, sei lá, tem tanta gente do olho azul, outro do olho verde. Minha mãe tem uns olhos verdes lindos demais. Eu não tenho, meus são pretos, inclusive um é cego. Enfim, existem tantas pessoas diferentes. Então, como que é a imagem de Deus? É física, exterior? Não, vamos olhar para o interior. Nós temos sentimentos, nós temos uma alma e um espírito que nos assemelha com Deus. Deus é metafísico, é espírito. E nós temos um espírito. E a alma e o espírito, a alma é a nossa vida, é os nossos sentimentos, é aquilo que revela quem somos nós, a nossa personalidade. A alma, é aquilo que somos. E olhando para a nossa alma, percebemos que nós choramos, ficamos tristes, nos sentimos sozinhos, temos a necessidade natural de relacionamento e que nós ficamos felizes, nós gostamos de agradecer. Você já prestou atenção que você sente um prazer enorme em fazer favor? Alguém te pede um favor, você ajuda alguém e nossa, isso dá uma sensação maravilhosa em você. Você fala, poxa, cara, fiz uma boa ação hoje, sei lá, ajudei uma senhora a atravessar a rua, ou uma criança que estava com fome, eu dei comida. Isso faz você muito, não que você apareça, existem pessoas que infelizmente aparecem com isso, mas é natural você querer, você se compadecer do outro. Isso são os sentimentos, as características. E essas características, se somos semelhantes a Deus, essas características vêm de Deus. Deus tem sentimentos, o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o que revela. Olhando para a gente consegue identificar a característica de Deus. E como eu falei, nós temos uma necessidade de relacionamento, porque nenhum homem é uma ilha. Ninguém, absolutamente ninguém, vive feliz sozinho, sem ter relacionamentos. Precisamos de relacionamento, é uma coisa natural. E essa necessidade de ter relacionamento, isso revela que Deus quer e sempre quis relacionamentos.
que Deus busca relacionamentos, que o relacionamento é uma coisa maravilhosa, a comunhão é uma coisa digna, é uma coisa sublime, é sobrenatural. Perceba que Deus, quando criou o homem, Deus fez para ele uma mulher e ali efetivou o casamento, que é um relacionamento. Mas antes do casamento, Deus criou um relacionamento de pai com Adão. Porque Deus ama relacionamentos. O casamento é um exemplo de relacionamento, de comunhão, de um fazer o outro feliz. É esse o propósito. Quando Deus criou os anjos, Deus colocou neles o livre-arbítrio. Apesar de cada um ter a sua função, mas isso significa a importância que cada um tem dentro do relacionamento. O papel de cada um dentro do relacionamento. Quando Deus criou o diabo, Deus o criou para ter um relacionamento. Foi mais uma criatura que Deus criou para se relacionar, que teria o seu papel, a sua função, que seria o seu alguém. Ok? Vamos lá. Mas se Deus criou o diabo para ter relacionamento, então por quê? Se ele não sabia, ele não é onisciente, ele não sabia que o diabo ali iria se revoltar contra ele, enganar a terça parte dos anjos e se tornar o inimigo de Deus e fazer o mal para os homens que Deus criou. Então por que Deus criou? Eu vi até um pastor dizer que o pior não é nem criar o mal, é ter o mal dentro dele. Eu não concordo com isso. Não. Deus não expulsou o diabo de dentro de si e criou ele para expulsar o mal. Não. Deus criou para ter um relacionamento, um ser angelical. Porém, Deus deu para ele um poder de escolha. Assim como eu e você temos. Um livre arbítrio, o poder de escolher, de decidir. Para que tivesse esse relacionamento, para que se exista um relacionamento, um bom relacionamento ele não pode ser abusivo. O relacionamento abusivo ele é terrível. Você pode ver isso na figura de um casamento ou no papel de pai e filho, de irmãos. Existe pai que é abusivo com o filho. Ou seja, tem um filho como um escravo, uma marionete, faz sofrer. E Deus não é um déspota. Deus não é um tirano, um ditador. Não. Deus criou o homem, Deus criou o diabo e, consequentemente, criou o homem para ter relacionamento de pai, de criador. Aquele que iria sempre fazer o outro feliz. A ideia de Deus é o que a gente faz? A gente agrada o nosso cônjuge, agrada o nosso pai, agrada o nosso filho, para que o nosso filho fique feliz. Porque o prazer não é você dar um carrinho para o seu filho. Não. O prazer é a felicidade do seu filho ao receber aquilo. E Deus criou Satanás. Eu não vou entrar em questões teológicas que eu não encontro fundamento sólido na Bíblia Sagrada para afirmar, como por exemplo a ideia de que Satanás era maestro no céu, que Deus criou a terra como uma espécie de conservatório para o diabo e os anjos ensaiarem aqui os hinos e depois irem no céu adorar a Deus nas nações, ou aqui mesmo. Eu não entro nessa questão porque eu, como professor da Escola Bíblica Dominical dentro da Assembleia de Deus há cerca de 6 anos, eu aprendi uma coisa muito interessante. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Eu aprendi a coerência. E eu procuro ser muito coerente com aquilo que eu ensino. É tanto que você vai perceber que muitas vezes eu vou levantar questionamentos e deixar você livre para você tirar suas próprias conclusões, para você refletir. Eu acho que esse é o papel, eu aprendi que esse é o papel do ensinador. Fazer com que as pessoas criem suas próprias decisões ou criem suas próprias opiniões. E é esse o propósito. E quando Deus criou o homem, quando Deus criou o diabo e criou o homem para ter relacionamentos, Deus deu para ele o poder de escolha. Para nós, para os homens também, o poder de escolher. E Deus mostrou o caminho. E Satanás, ele se apostatou, ele se rebelou, ele criou uma rebelião contra Deus. Ele se tornou adversário de Deus. Então, Gilvan, não é injusto, assim, porque para o homem Deus oferece a salvação, mas para o diabo ele se revoltou e Deus foi lá e condenou.
Não. Porque Satanás ele se tornou inimigo, ele passou a odiar tudo que se relaciona a Deus. Ele não quer, não quis, não existe nele nenhuma raiz, nenhum pingo de arrependimento. Muito pelo contrário, ele tem prazer em ser inimigo de Deus. Por isso que Deus o condenou. Satanás está condenado. Não existe salvação para ele e nem para os anjos que o seguiam, porque eles têm prazer em ser adversários de Deus, tá? Por isso que ele rompeu o relacionamento, ele se apostatou no relacionamento, ele não quer, ele rejeita ter o relacionamento com Deus, por isso ele está condenado. Por isso Deus criou o inferno, local de tormento, para o diabo e seus anjos. Não é para os homens, é para o diabo e seus adeptos. Aquele que adere à sua filosofia. Aquele que adere à sua ideia. Ok? Deus então cria o homem, a sua imagem e semelhança do pó da terra, do barro, enfim. Outra vez eu vou fazer um vídeo aqui sobre a formação do homem. Eu tenho um estudo aqui sobre a existência de Adão, que fala sobre a formação do homem, a seleção natural de Charles Darwin, a ideia de Teilhard de Chardin, que é de conciliar a criação de Deus com o evolucionismo. Eu tenho um estudo que eu falo sobre isso, explico por que eu acredito que o homem foi criado por Deus. Eu acredito no criacionismo e não o criacionismo de Teilhard de Chardin, que é uma simbiose entre o evolucionismo e o criacionismo. Não, eu acredito que Deus criou. Tá? Eu, particularmente, acredito na Bíblia Sagrada. Ok? Deus então cria o homem como filho. Deus criou um ser para ter relacionamento. Todos os dias Deus conversava com o homem. Deus tinha comunhão com o homem. E quando Deus criou o homem, Deus deu para ele presentes, deu a terra e deu para ele um jardim. Depois deu para ele uma mulher, para que ele não ficasse sozinho, para que ele tivesse a ideia de relacionamento, começasse a viver um relacionamento. Assim como no relacionamento com Deus, existisse essa necessidade natural de se relacionar, de fazer o outro feliz e assim ser feliz fazendo o outro feliz. Enfim, descobrir a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ok? E quando Deus criou o homem, Deus colocou no meio do jardim o fruto do bem e do mal, ou seja, o ponto de decisão, o poder da escolha, a opção de escolha, a opção de escolha. Como um pai faz para o filho. Quando o filho tem um filho, e daqui a pouco ele já está com 9 anos, já muito inteligente, daqui a pouco ele vai estar com 18 anos, vai ser o momento dele decidir o que ele quer. Ele é de maior, acho que não sei se até lá vão diminuir a maioridade para 16 anos, não sei. Tá, vamos lá. E eu vou ensinar, assim como já começo a fazer hoje, filho. Aí, drogas é ruim, vai prejudicar a sua vida. Jesus é bom, vai ajudar você a te levar para o céu. O pecado vai te levar para o inferno, vai te matar. Deus vai te levar para o céu. Trabalhar honestamente vai ser bom para você. Trabalhar de forma errada é perigoso e vai ser ruim para você. Vou ensinar, vou mostrar para eles as opções. Essa é a maior forma de amor que existe. Você dá a opção. E Deus deu para o homem a opção. Olha, aquele frutozinho ali que você não tem risco de você errar. Porque ele está no centro do jardim. Aquele fruto, no dia que você comer, você vai morrer. Não toque nele, não olhe para ele, não deseje ele. Por mim, não faz isso. E o que o homem fez? Comeu. O homem escolheu desobedecer. O homem escolheu abraçar a herança. E lei da semeadura, tudo que o homem planta, ele colhe. E o salário do pecado, que é o sofrimento e a morte, o homem herdou. No momento que comeu o fruto. Não. O homem só comeu, só passou a sofrer depois que Deus foi lá e executou o castigo. Não. O que Deus simplesmente falou para o homem foi o que ele tinha herdado. Quando Deus disse, a terra vai lhe negar o pão. Você vai comer do pó do seu rosto. A partir de agora, a terra vai lhe negar o pão. Deus estava só explicando para ele o que ia acontecer. Como, por exemplo, você tem um filho, o filho de repente vai lá, experimentou o crack, começou a usar crack, você vai chamar ele e vai, isso aí vai viciar você e vai te matar.
Tá? E a diferença é que no caso do homem não teve volta, né? A terra foi uma herança que nós herdamos. E baseado nisso, muitas coisas ruins começaram a acontecer porque o homem, que é o responsável, o único responsável, o homem, ele começou a prejudicar e destruir a terra, praticando tudo aquilo que era ruim, influenciado por Satanás. Perceba que a Bíblia Sagrada nunca tira do homem a responsabilidade. Lembra de Davi? Satanás entrou no coração de Davi e Davi aderiu ao desejo de criar um senso, de contar ao povo, esse senso de domínio. Mas perceba que Deus executou juízo sobre Davi, porque foi ele que escolheu. As coisas ruins o inimigo o influencia, ele lança na mente, mas é a gente que escolhe. O homem escolheu. O pecado é uma herança maldita que nós herdamos. A humanidade, quando eu digo nós, é a humanidade herdou. A humanidade abraçou e abraça até hoje. Perceba que o pecado parece que ele tem um sabor a mais. Uma sensação de liberdade. Tudo aquilo que não pode, ele produz uma sensação de liberdade, de poder, assim dizendo. Isso é herança do pecado. Isso foi o que o homem escolheu. Essa sensação. Perceba que o homem, quando ele come o fruto do bem e do mal, porque a serpente falou, no dia que você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Existe uma busca frenética do homem em querer ser igual a Deus. Você já percebeu? Quando eu digo homem em geral, os nossos governantes, eles têm uma fome de poder, de mandar, de sobressair, de ser uma espécie de Deus. Isso sempre existiu. O homem busca freneticamente o poder. Ser um ditador, um déspota, alguém que tem um egoísmo lá para cima, eu posso, eu mando, isso é uma coisa natural, isso é a bactéria do pecado. É a natureza pecaminosa do homem. Mas Deus foi tão bom que mesmo quando o homem comeu o fruto, escolheu romper o relacionamento, escolheu se afastar de Deus, se inclinando ao pecado, aderindo à filosofia de Satanás, e todo aquele que adere à filosofia de Satanás, que abraça a filosofia de Satanás, tem a mesma condenação que ele, Deus abriu a porta da salvação. Ainda em Gênesis, na mesma hora, Deus disse para a serpente, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Quando a Bíblia diz esmagar a tua cabeça, a gente acredita que Jesus foi lá no inferno, depois que morreu na cruz, e falou para Satanás, coloca a cabeça no chão e pisou na cabeça dele. Não. Na cabeça nós formamos os planos, as ideias, as estratégias, a astúcia. Tudo é feito aqui na cabeça. A estratégia de Satanás era fazer com que o homem aderisse à sua filosofia, se revoltasse, se rebelasse contra Deus e sofresse a mesma condenação que ele. Mas Deus foi tão bom que Deus ofereceu a salvação, abriu a porta da salvação, como? Entregando o seu único filho, com uma prova de amor mais sublime que existe. Deus disse, eu morro para ter um relacionamento com você, eu entrego a minha vida para ter um relacionamento com você, para que você me aceite, para que você queira um relacionamento comigo. Deus, em toda a Bíblia Sagrada, falava para Israel, tudo que eu quero é que você seja o meu povo e eu seja o seu Deus, que tenhamos um relacionamento. Deus quer fazer o homem feliz. Deus nos consola quando a gente sofre, quando a gente chora. Deus oferece o consolo e tudo é consequência do pecado. Por que as pessoas sofrem microcefalia, as crianças? Porque elas nasceram num ambiente, numa humanidade que abraçou o pecado. É uma herança que nós herdamos, as consequências. O que você faz hoje vai refletir amanhã. E perceba, as doenças, as pestes, as guerras, tudo isso é o homem. O homem criou a bomba atômica. Tem pessoas que nascem em Hiroshima e Nagasaki hoje que herdam doenças por causa da bomba atômica que foi jogada lá. E essas pessoas nunca estiveram na guerra. Isso é o quê? Herança. Herdaram a herança da desgraça que aconteceu. Assim é o homem.
Nós herdamos as consequências do pecado. Tudo como plantar isso, eu não sei falar. Só que Jesus, ele é o nosso ponto-alvo, a nossa saída para se livrar do pecado, para vencer o pecado. É ele que vence, olhando para ele. Ele disse para Nicodemos, assim como Moisés um dia levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela, você que não conhece essa história, está na Bíblia, o povo hebreu ia buscar comida e tinha serpentes venenosas que mordiam eles, aí Deus disse, faz uma serpente de metal. Todo aquele que levar uma mordida e olhar para a serpente de metal, o veneno vai deixar de existir. E ele não vai morrer. Então Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para ele e nele crer que ele é o Salvador, ter fé, colocar sua fé em ação nele, possa ser salvo. A salvação é de graça, é pela graça. Ele morreu para estabelecer o relacionamento, restabelecer o relacionamento. Não somos nós, é ele. Percebam, o pecado é uma desgraça que nos contamina, mas ele morreu para perdoar os nossos pecados, para que a gente pudesse começar a restabelecer uma comunhão com ele e ele pudesse nos ajudar a vencer aquilo que a gente mesmo produz. Cristo é aquela influência maravilhosa que nos ajuda a caminhar pelo caminho certo. E ele um dia vai voltar para buscar-nos, para a gente morar no céu, lugar de sua habitação, e ter uma comunhão eterna, um relacionamento eterno, amoroso com ele, onde ele vai enxugar do olho toda lágrima. Deus deu seu único filho para restabelecer o relacionamento com você, porque Deus é Pai. Deus não é um tirano, não. Deus é Pai. Nós temos filhos e a gente vive a vida toda trabalhando em favor do filho, fazendo de tudo para fazer o filho feliz, guiando o filho, porque a felicidade do nosso filho é a nossa felicidade. Qual pai que não ama, que não fica feliz em saber que a filha vai ter um excelente casamento? Ele tem o prazer de levar ela até o altar para que ela case, ajuda com conselhos, com aquilo que pode, para ver a filha, o filho feliz. Da mesma forma é Deus. Deus tem um relacionamento comigo e com você. Essas coisas Deus criou. Por que Deus criou o diabo? Para ter relacionamento. Ele rejeitou. Da mesma forma que Deus criou você, eu, para ter relacionamento. Não rejeite o relacionamento de Deus. O pecado foi a filosofia de Satanás que nós abraçamos. Mas Jesus nos oferece a salvação. Nos oferece o único escape, a única porta, a única saída. Ele, o único, nenhum outro, o único, para nos livrarmos da filosofia de Satanás, abraçarmos a palavra de Deus, termos um relacionamento com ele e habitarmos com ele para sempre. Que essa palavra entre no seu coração. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, nos ajude no canal, comente aí o que você achou e que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço e até o próximo vídeo.